Pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai dar uma revisada em relação ao conteúdo de funções, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos definir o que seria uma função, né? Dados dois conjuntos A e B não vazios, definimos como função a relação entre cada elemento de A. Então, tomar um cuidado aqui, ó, que ele fala que é cada elemento de A e associa a um elemento de B. Então, por definição de função, a gente tem que cada elemento de um conjunto A, que é da onde a gente vai partir de início os nossos valores, de acordo com uma regra, vai me levar nos elementos de um conjunto B, tá? Então, para ser uma função, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, esse elemento, após uma aplicação de uma regra, leva a esse elemento. Depois esse elemento, após a aplicação, leva a esse, e esse elemento depois leva a esse. Percebe que cada elemento de A ele está sendo associado a um elemento de B. Automaticamente ela é uma função por definição, tá? Podem ter situações, igual nesse segundo caso aqui, onde os elementos vão sair de A e vêm a B, mas tem uma situação onde dois elementos de A podem coincidir de ter um mesmo valor em B. Nesse caso aqui, a gente ainda tem uma função também, tá? Porque por definição de função, cada elemento de A é associado a um elemento de B. Igual, por exemplo, esse aqui está associado a um elemento. E esse também está associado a um elemento. Mesmo que ele seja o mesmo, não tem problema, tá? Agora, nesse caso aqui, por exemplo, esse elemento está associado a esse. Nessa situação, ó, percebe que um elemento está sobrando. E por definição, ele fala que cada elemento de A tem que estar associado a um de B. Como esse elemento não tem uma associação com B, logo isso aqui já não seria uma função, tá? A gente tem uma situação aqui também contrária em relação a esse elemento. Porque esse elemento aqui, ele está associado a dois valores do conjunto B. E, para ser função, ele só pode associar a um elemento de B e não a dois. Tá? Então, consequentemente, isso aqui já não seria uma função, beleza? Então tá, ó, quando a gente está trabalhando com funções, tem alguns nomes específicos que a gente tem que lembrar. Ó. Nesse caso aqui, como eu tenho o conjunto A, aplico uma regra e chega ao conjunto B, a gente escreve dessa forma. F de A em B. Então, o que é isso? A gente tem uma regra, que a gente chama de F, está sendo aplicada aos elementos de A e que chega no conjunto B. Só que os elementos e os conjuntos aqui, eles recebem um nome específico. Por exemplo, esse primeiro conjunto A aqui, ele é chamado de domínio da minha função. E o conjunto B é chamado de contradomínio da minha função. Ou a gente pode colocar assim, CD, né? E DOM, para representar o contradomínio, tá? E o que acontece? Quando eu pego um elemento do meu domínio, aplico uma regra e possuo um elemento do contradomínio, que tem essa correspondência entre eles, esse elemento aqui, ele faz parte da imagem, que a gente representa assim, da minha função. Então, para essa situação aqui, ó, esses valores todos aqui, eles são quem? A imagem da minha função. Tá? Então, em si, o que é a imagem? São os valores após você aplicar a regra com os elementos do meu domínio. Tá? Nessa situação aqui, os elementos que fazem parte da imagem seriam somente esses dois aqui. Tá? Então, esses aqui são a imagem dessa minha função. Beleza? Então, tem alguns tipos de funções específicas que a gente vai ver também. Por exemplo, a função sobrejetiva ou sobrejetora. Uma função f ela é sobrejetora se o contradomínio, então nesse caso esse conjunto aqui, é igual ao conjunto da imagem.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo esse contradomínio tem que ser igual à minha imagem, necessariamente. Então, o que acontece? Todos os elementos do meu contradomínio, então a gente pode pôr assim, é igual o conjunto imagem. E lembra que, por definição de função, todos os elementos do domínio têm que estar associados a um no contradomínio? Então, se a gente pega essa função aqui, tendo o conjunto menos 4, menos 2, 2 e 3. E aqui eu tenho 12, 4 e 6. Cada elemento do domínio vai estar associado a um do contradomínio. Isso aqui também pode. Só que, consequentemente, o que acontece? Quando a imagem da minha função for exatamente igual ao meu contradomínio, automaticamente isso aqui é uma função sobrejetora, tá? Ou sobrejetiva, não faz. Agora, se a gente tiver uma outra situação, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente define uma função injetiva quando todo elemento do domínio possui somente um correspondente no contradomínio. Então aqui a gente já tem uma limitação. Percebe que na sobrejetiva tem elementos aqui que estão ligando a 1, não tem problema. Agora na injetiva ele já dá uma limitada, ele fala que todo elemento do domínio possui somente um correspondente no contradomínio. Então, para essa situação, onde a gente tem um domínio com esses elementos 0, 3 e 5, e o contradomínio 1, 2, 5 e 8, percebe que cada elemento do domínio tem somente um correspondente no contradomínio. Então, pode acontecer de sobrar elementos aqui. Não teria nenhum problema no caso da função injetiva, tá? E o que acontece no outro caso que a gente tem? A gente viu a sobrejetiva e a injetiva. O último caso que a gente vai ver é a bijetiva, ou bijetora. Tá? A função ela vai ser bijetora quando ela tiver as duas propriedades. Quando ela for uma função sobrejetiva, tá? Quando ela for sobrejetiva e, ao mesmo tempo, injetiva. Então, vamos analisar primeiro o caso da sobrejetividade. Lembra que para ela ser sobrejetiva, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa função, a gente tem que a própria imagem ela é igual ao contradomínio. Ponto. Já satisfaz a condição de sobrejetividade. E a injetividade. Cada elemento do meu domínio possui somente um correspondente no contradomínio. Então, a gente tem que, para cada, por exemplo, x1 e x2 diferentes do domínio, a gente tem que f de x1 vai ser diferente de f de x2. Então, quando a gente garante que o contradomínio é igual à imagem e cada elemento do domínio possui somente um correspondente no contradomínio, tendo as propriedades de sobrejetividade e injetividade, ela é uma função bijetora ou bijetiva. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Coloquei a função aqui f de x é igual a x mais 2. Vamos analisar em relação primeiro ao domínio e a imagem dessa primeira função aqui. Para a primeira função, ó, o domínio ele pode ser qualquer número real. Por quê? Eu não possuo nenhuma restrição aqui para substituir o valor de x. Porque na hora que eu aplico a minha função, que seria a minha regra, eu tenho uns elementos no contradomínio. Tá? Então, por exemplo, se eu pego esses valores aqui para essa primeira função, né? X menos 1, 0, 1 e aí vai. Até mais e menos infinito. Quando eu jogo menos 1 nessa minha regra, como é que ele ficaria aqui primeiro? Ficaria ó, menos 1 mais 2, porque a minha regra é o valor de x mais 2. Isso aqui resulta em 1. Então isso quer dizer que o elemento menos 1 vai ligar no valor 1 do contradomínio.
Se eu utilizar o valor 0, isso aqui vai dar 0 mais 2, que resulta em 2. Então aqui ele liga no 2. Se eu usar 1, ele vai dar 3, e aí vai. Então você percebe que para cada elemento do domínio, eu possuo somente um correspondente no contradomínio. E automaticamente, nessa situação aqui, o que está acontecendo? A minha imagem ela está igual ao contradomínio, porque ela depende dos valores que eu colocar no meu domínio. Então, nesse caso, a gente tem uma função bijetora, tá? Então, ela é tanto sobre quanto injetora. Para esses outros casos aqui, também vão ter situações parecidas, tá? Por exemplo, do x menos 1, isso acontece. Do x² mais 2x mais 1, a gente só tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque nesse caso, quando a gente estiver trabalhando com domínio, há uma certa limitação ali. Vamos fazer esse daqui primeiro, então. O que acontece? A função quadrática, a gente sabe que ela tem essa cara aqui, né? Se a gente for esboçar o gráfico dela, ela teria esse comportamento. Vou colocar ela aqui no GeoGebra, acho que fica melhor. Eu vou colocar esse gráfico, x² mais 2x, tá? Mais 1. Y é igual a x² mais 2x mais 1. Percebe que nesse gráfico aqui, ó, gerado da função quadrática, a gente já possui algumas restrições, porque ó, nesse caso o meu domínio da minha função seriam todos os números reais, tá? Então se a gente for analisar essa situação aqui, para determinar qual seria o conjunto, a gente teria algo assim, né? O domínio, onde a gente tem todos os números reais, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai. Porque, ó, qualquer valor que eu pego do x, eu possuo um correspondente y, tá? Só que agora, no meu contradomínio, olha o que acontece, ó. Se eu pegar o meu contradomínio como sendo todos os números reais, os correspondentes, que seriam os y's dessa minha função, não são todos os reais. Ela fica limitada aos valores maiores ou iguais a 0. Então, nesse caso, os correspondentes seriam quem? 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu jogo na minha função, por exemplo, quando eu uso x igual a 0, ele vai dar o correspondente 1. Se eu uso x valendo 1, substituindo aqui, ó, ficaria ó, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 que dá 2, mais 1, que nesse caso ele dá 4. Então, quando eu uso 1, ele me dá o 4. Se eu usar, por exemplo, o menos 1, como é que ele ficaria? Menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 2, porque como ele é menos 1, isso aqui vai dar negativo, mais 1 é igual a 0. Percebe quando eu uso o valor x menos 1, ele deu 0. E isso vai. Vamos supor que agora eu pegue o menos 2. Isso aqui vai dar 4. Menos 4 é igual a 1. Opa, desculpa. Eu fiz direto aqui, né? Mais 1. Porque na hora que eu substituo menos 2 aqui, ó, isso aqui vai dar 4. Menos 4. Mais 1, que é igual a 1. Então, quando eu usei o valor, ó, por outra cor, menos 2, ele deu um valor o quê? 1. Então, percebe, ela ainda continua sendo uma função, porque cada elemento do meu domínio possui um correspondente, só que tem valores aqui, ó, que eles acabam coincidindo, ó, o 0 e o menos 2.
tem outros valores que vão coincidir também, que é o que caracteriza esse valor da função, ó, porque para esse valor ele tem esse correspondente. E tem um valor aqui que também possui esse mesmo correspondente. Então, nesse caso, essa função aqui, ela seria uma função aqui, ó, dois valores diferentes possuem um mesmo correspondente. Ela é uma função aqui, sobrejetiva. Então, para essa situação, ela seria uma função sobrejetiva. Tá? Esse gráfico aqui também, ela é uma função sobrejetiva. Tá? Agora, esse gráfico de 1 sobre x, vamos analisar ele. Vou colocar aqui. Y é igual a 1 sobre x. Percebe que nesse caso aqui, ó, a gente tem uma certa restrição. Por quê? Como a gente está trabalhando com valor de 1 sobre x, nesse caso o x tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero, né? Então ele não é definido no x igual a zero. Mas para todos os valores de x, a gente tem um correspondente. Igual para o x igual a 1, ele vai dar 1, para o x igual a 2, ele vai dar meio, e isso aí vai. Então, essa função aqui, ó, a gente tem essa cara, e a gente tem que o domínio dessa função aqui seriam quem? Todos os x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser diferente de zero. E a minha imagem? Quem que seria a imagem? Lembra que a imagem são os valores que a gente obtém após aplicar a regra. Analisando graficamente aqui, ó, a minha imagem seriam todos os y positivos e negativos, fora o zero, porque não tem como zerar isso daqui, né? Então, nesse caso, o y pertence aos reais, tal que y diferente de zero. Então, esse aqui seria o domínio e a imagem. E lembrando que se você olhar aqui, para cada x, a gente possui um correspondente diferente, né? Então, quando a gente delimita o meu domínio para todos os números reais fora o zero, e o contradomínio também, aqui a gente teria uma situação injetiva, né? Porque para cada valor, a gente tem um correspondente diferente. Não tem o mesmo igual na função quadrática. Então, nesse caso, ela seria uma função injetiva. Tá? Eu coloquei só um outro exemplo aqui para a gente analisar dois casos, que seria f de x é igual a x e f de x é igual a x quadrado. Tá? Para poder gerar o gráfico da função f de x, ó, a gente tem que lembrar que ela é uma equação do primeiro grau. E para essa situação, ó, até gerei o gráfico aqui, se a gente for analisar o domínio dessa função, esse domínio são todos os x pertencentes aos reais, porque eu não teria nenhuma restrição aqui para poder gerar esse gráfico. Qualquer x que eu substituir, eu consigo achar um y. São todos os x pertencentes aos reais. E nesse caso aqui da minha imagem, são todos os y pertencentes aos reais também. Tá? No caso da função quadrática, é aquele exemplo que a gente falou, né? Se a gente pega a função y é igual a x quadrado, aqui, ó, o domínio são todos os x, porque independente do valor de x que eu substituir ali, eu tenho uma imagem, tá? Domínio são todos os x reais, só que agora a restrição é que a minha imagem, nesse caso aqui, são os y reais, mais o que? Y maiores ou iguais a zero. Tá? Então, esse aqui é meio que um resuminho do que a gente viu na aula anterior, sobre um pouquinho de definição de limite, de domínio e imagem numa função contra domínio. Tá? No próximo vídeo que eu vou gravar, a gente vai ver um pouquinho sobre como analisar melhor, né, isso daqui,
e como deslocar a minha função no plano cartesiano, após você realizar algumas operações ali nas minhas funções, tá? Então é isso aí, gente. Abraço.